sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Cada Caso um Case. Eu estou muito feliz. Esse é o último episódio, vou fechar com chave de ouro. Foram 12 episódios incríveis. Estou feliz com a repercussão, estou feliz com que vocês estão participando e comentando. E o ano que vem tem mais, aguardem. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial. Eu fiz uma introdução para contar um pouquinho sobre ela, sobre o que eu acho, o que eu penso. E eu acho que a conversa vai ser super interessante aqui. Bom, eu começo dizendo que ela é uma mulher de potência. E potência em todos os sentidos, na capacidade de realizar, de correr atrás dos seus sonhos. Potência no sentido de influenciar e empoderar muitas pessoas. E potência no sentido de autoridade também. Ela é necessária para a gente. Ela é mãe da Mariela e do Enzo. Ela tem um currículo aí vasto, mas o que eu mais admiro nela é esse interesse genuíno que ela tem de desenvolvimento humano. Repito, ela é necessária. Eu a conheci na pandemia. Cada vez que tinha oportunidade de ouvi-la, eu queria me aproximar mais e mais. E sem saber ou não, ela me empoderava. Me tirava da minha zona de conforto. Fazia ecoar na minha mente e no meu coração a frase que diz: nunca foi tão oportuno ser mulher. Então, obrigada por plantar essa sementinha de encorajamento em mim. Seja bem-vinda ao Cada Caso um Case, Flávia Camanho. Ai, que delícia, Bruna. Que bom ouvir isso. Faz bem, porque a gente tem horas que tem a sensação que está fazendo alguma coisa e falar nas redes parece que você está falando no vazio, às vezes, né? E cada vez que isso vem, reverbera de que a dedicação e o propósito está fazendo algum sentido, né? Faz, e eu sou prova disso. Queria, de verdade, te agradecer, porque eu acho que você traz exemplos, você traz reflexões, você toca, às vezes, no coração de forma diferente das pessoas, mas de uma forma muito sensível, muito genuína. Então, eu tive momentos diferentes com você, mas todos, assim, eu aprendi alguma coisa, eu me encorajei a fazer uma coisa diferente. Então, é super especial você estar aqui comigo. Obrigada, viu? Como te admiro, fico mais emocionada ainda, acho mais legal. Imagina. Bom, obrigada. Vamos lá. Vamos lá. A ideia aqui é que a gente possa bater um papo e que as pessoas possam te conhecer, além do crachá, o que eu brinco. Porque o currículo está lá no LinkedIn, todo mundo conhece. E eu quero que a gente possa bater um papo aqui para conhecer a sua história. Então, eu queria começar te perguntando como foi a sua infância. Você nasceu aqui em São Paulo. Me conta um pouquinho sobre você. Nasci em São Paulo. Eu sou de uma raiz italiana, bem italiana. E, assim, nós somos eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. E com esse jeito italiano de família, de todos os domingos se encontrar com a nona, uma família de 10 netos. Estudei num colégio também, no Dante Alighieri, que passei aqui perto para vir para a gravação. Então, assim, eu falo que eu sou uma paulista, bem paulista, de comer pastel de feira, de andar, quando eu tinha tempo livre, de ir no MASP, de ir no Ibirapuera. Então, assim, eu sou paulista, tradicionalmente uma paulista. Que delícia. E família grande, muitos primos, brincavam muito, como que era? Muito. Eu acho que é engraçado que tinha um desenho familiar muito em torno do núcleo familiar dos italianos da família, e isso fazia com que todos os finais de semana a gente tivesse um almoço de domingo. Que durante uma etapa da sua vida você acha aquilo assim, ai, não quero, pô, tem obrigação, tem que ir todo domingo e tal. E quanto que isso foi formativo, né? E quanto que isso foi incrível conviver nesse núcleo expandido de vô e vó dando opinião na nossa educação, enfim. Sim. Então, acho que era bastante convívio, bastante intensidade de convívio, aquela coisa italiana. Todo mundo falando da vida de todo mundo, dando opinião. Namorado era julgado na mesa, falando alto. O meu tio falava muito alto, eu falava, pai, eles estão brigando? Não, tá tudo bem, filhas. Falando e não É engraçado. E você tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, 1 ano e 8 meses mais velho, que mora fora. Tá. Mas que temos, assim, eu sinto muito a falta dele, porque temos uma sintonia de vida, de ter crescido juntos. Eu tenho uma história interessante de contar. O meu pai fez um mapa do mundo, comigo e com meu irmão,
desenhou um roteiro e propôs que a gente conhecesse o mundo. E todos os julhos e janeiros das nossas vidas, até 22 anos, a gente fez uma viagem internacional. Que era, primeiro ele fez Brasil inteiro, depois internacional. Então, dizer, agora nós vamos conhecer as Arábias, agora nós vamos conhecer a África, agora nós vamos conhecer o Alasca, e de um jeito muito... A gente brincava, meu pai é meio caiçara do mundo. Todo lugar ele era meio caiçara, tipo, domina o lugar. E a gente, por isso, teve uma história de vida muito restrita no convívio familiar, núcleo familiar. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Então, porque era todas as férias, não era férias com a turma, férias da galera, era eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, viajando para algum lugar do mundo. Que também, na época, eu chorava que eu queria ir para Campos do Jordão na balada e não para Alasca. Mas hoje eu olho o que ele estava fazendo, investimento de vida, total, de tempo. Que incrível. De presente que ele estava dando para mim e para ele. Né? Que legal. E esse lance de grandes famílias de reunião foi muito presente na nossa infância e hoje em dia para a gente reunir... Primeiro muito que não tem tanto complicado. Filho ou tanto irmão assim. Né? Mas já não tem mais esse valor, né? dessa união, desse encontro, cada um é no seu... E quando a gente está presente, não está presente, né? Às vezes está todo mundo reunido, mas está na rede social, está olhando o celular, está gravando, está falando. Então, essa presença genuína de ficar em volta da mesa, conversando, é uma coisa que eu acho que vai se perdendo ao longo do tempo. Faz falta, né? A gente eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre... Esse nosso conflito com filhos com celular, porque não dar é mentira, precisa ter, é o mundo de hoje, faz parte. Mas quais são os limites, né? Quando está almoçando ou jantando, que às vezes você fala, puxa, só queria conversar e às vezes... mas no celular, eu não vou mentir, no restaurante eu não vou mentir, que às vezes eu falo, usa pra gente poder desfrutar um pouco. Esse momento dessa babá eletrônica, né? Porque é necessário, mas tem esse lance de, vamos conversar um pouquinho, vamos bater o papo, porque a gente sente falta, né? Que bom, Flá. Essa infância, ela foi toda aqui em São Paulo e você chegou a morar fora, a viver fora, ou você sempre viveu aqui? Meu irmão foi o nômade que foi morar, estudar e morar fora. E eu conto assim, com muita serenidade, que meu pai é muito machista. E todas as vezes que tinha que tomar uma decisão entre quem que vai viajar, quem que vai morar fora, ele dizia, você não vai porque você é menina. Entendi. Você vai eu achei que era desculpa de que era mais velho, não. Não. Então, você vai ver que depois isso desdobra na minha vida, né? Eu resolvo resolver isso ao longo do tempo com o trabalho de empoderamento feminino. Mas a grande fala era, puxa, por que eu não faço um intercâmbio? Por que eu não moro fora? Não, porque você é menina não pode, né? E eu aprendi a entendê-lo, né? Entender qual era a equação que ele fazia na cabeça dele. E não era muito revoltada com isso, não. Ela tinha uma vida bacana, cheia de amigos, contornada pela família, então não era um pênalti, eu não sofri por essa questão, mas era uma questão posta, assim, tinha uma liberdade para ele que não tinha para mim. Uhum. E que você foi entender depois né? Eu fui entender depois o que isso significava, né? Eu acho essa questão desse machismo, dessa questão tradicional, a gente hoje discutindo mais abertamente, é difícil a gente julgar porque era o momento deles, era a forma como pensava e todo mundo pensava assim. Exato. Né? E a gente tratava normal, né? Assim como, sei lá, todo mundo brinca, tinha os trapalhões que faziam piadas que hoje em dia eram... Mas era um momento diferente, né? E que hoje a gente vai tentando corrigir ou entendendo que dá para ser diferente. Mas acho que esse não sofrer tinha isso, de que era... baixa consciência de todo mundo, né? Deles em fazer e da gente em receber também. Eu não tinha a menor percepção da restrição. Uhum. Quando eu olho para o tempo e vejo agora com uma filha de 15 anos e quero que ela tenha uma visão de mundo diferente, eu olho e falo, puxa, que restrição não ter podido fazer algumas coisas. Mas naquele momento, dentro do meu contexto, era parte do momento. E me conta como foi a sua visão de carreira, porque eu tenho muita curiosidade de pelo menos para mim não foi assim, e que eu estou entendendo das pessoas que passaram por aqui, o quanto você tinha de visão onde você queria chegar, o que você queria ser, ou a coisa foi fluindo? Como que aconteceu? A minha é ótima, porque assim, eu quis ser tudo. Assim, tudo que você pode imaginar, eu imaginei como profissão. Primeiro, eu queria ser atriz. A primeira ideia era ser atriz. Depois eu comecei a achar que a atriz... Ah, é? Pois é.
Eu fiz um teste, passei num núcleo de teatro que era para fazer o Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com o Falabella. E cheguei em casa feliz e disse, olha, fiz um teste de teatro. E meu pai falou, que legal, não vai fazer. Que bom, parabéns, guardo para você. Mas, de novo, no mesmo lugar ali dessa restrição, no dia seguinte eu já queria ser veterinária. Porque tinha essa coisa. Então, eu quis ser veterinária, quis ser arquiteta, quis ser advogada. Nunca tive essas fantasias da aeromoça, que eu tenho medo de avião, mas professora talvez eu acho que tenha querido ser. Até que, no momento de escolha profissional, na reflexão de escolher a profissão, eu começo a me aproximar da psicologia para entender quem que eu queria ser. E aí eu gosto do processo do entender quem que alguém quer ser. E aí escolho a psicologia. Escolho a psicologia num olhar... Meu olhar de futuro era fazer arte-terapia, fazer o psicodrama, que era cruzar a ideia inicial do teatro com o desenvolvimento humano, e entro para a faculdade para fazer isso, com esse pensamento. Eu vou estudar e vou trabalhar com psicodrama. E, enfim, entra e muda completamente a minha ideia, porque no primeiro ano eu resolvo trabalhar, buscando autonomia, enfim, com muita vontade de já começar a ter meu dinheiro, tomar minhas decisões. Entro no Grupo Pão de Açúcar como estagiária, que, né, nos conecta, e isso muda totalmente o caminho das coisas. Eu começo a gostar de negócio, começo a gostar de business, de discussão de negócio, e a psicologia fica como um pano de fundo, né? Mas esse projeto que você está falando de cruzar do teatro já é algo que mostra na sua personalidade o quanto você é criativa e inovadora para as coisas. Não quero só prestar psicologia, eu já quero fazer alguma coisa. Eu já queria uma coisa a mais do que a própria faculdade. Exato. Foi engraçado, quando eu fui fazer o meu trabalho de conclusão de curso, o que eu queria fazer não tinha nenhuma pessoa que pudesse coordenar o TCC, porque eu queria cruzar coisas que não existiam esse cruzamento. Então, eu falava, eu quero um exercício que seja assim, acessado. E ele falava, bom, Flávia, tem que pegar um pouco de arte-terapia, um pouco de coisa, um pouco de dramaturgia, um pouco de não sei o quê, e não tem uma pessoa que possa ser o seu coordenador de TCC, porque a gente não tem esse projeto prévio. Vamos no básico. Faz uma coisinha, vamos acabar esse curso, depois você inventa. Se forma. Entrega o diploma. E é engraçado, eu não fui uma aluna boa no colégio, eu era bagunceirérrima, bagunceirérrima. Educada, porém muito bagunceira. E a faculdade eu fui muito boa, porque eu gostava muito, Entendi. Adorava psicologia, adorava desenvolvimento humano. Então, eu estava super concluída, assim, estava super bem, estava tudo em ordem, ia concluir tudo bem, mas eu queria fazer um mega projeto final. Mas você, porque, assim, na minha cabeça, quando você entra em psicologia, é a pessoa que quer ter o seu consultório, que quer... Era isso a intenção? Nunca. Nunca. Eu sempre achei que usar a terapia, a formação de desenvolvimento, deveria ser em algum lugar fora do consultório, na minha cabeça. Tá. Achava que, assim, puxa... e achava válido, importantíssimo o terapeuta, né? O processo terapêutico, o psicanalista, mas eu tinha uma coisa, eu sou um pouco dispersiva de energia, assim, então se eu não tiver no grupo, se eu sentar e começar a ouvir aquela pessoa, e se ela tiver um tom de voz meio ressonante, aquele batidão, eu vou perder a atenção. Então acho que eu também sabia da minha limitação de atender em consultório, e tinha uma vontade de fazer assim, puxa, e se a gente levasse para o ar livre? E se a gente fizesse eu sempre quis cruzar palco com psicologia, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Hoje eu faço junto com a Tânia Kalil, que tem a aula de teatro do Palco da Vida, que é ela como psicóloga também e como atriz, e cruzo com tudo que eu faço de coisa. Mas foi, olha só, muitos anos depois. Mas olhando assim, tem a questão com a Tânia, mas tem uma questão como você atua hoje é uma terapia, é uma sessão uma sessão conjunta. Não é um consultório lá branco, mas você deixa ele bem colorido, você traz muita emoção para a vida, mas não deixa de conectar esse olhar que você tinha lá atrás para hoje, né? Verdade. Porque eu acho que tem as sessões individuais, mas tem esse grupo que... Tem um ditado russo que fala, o futuro é certo, o passado que está sempre mudando. E aí eu olho e sempre acho assim, eu estou te contando isso, estou chegando nessa conclusão, que talvez isso tenha sido...
Você vai revendo e fala, eu tô aqui hoje porque aquilo tinha ali, né? Tinha uma semente ali que foi se desdobrando, né? Muito interessante. Cada vez que eu revisito, eu entendo mais uma razão pela qual estou onde estou. Total. Sabe? E eu acho porque a vida, às vezes, vai trazendo caminhos pra gente. Você fala, putz, eu vou seguir. E comigo foi muito parecido de, puxa, eu queria ser jornalista. Meu sonho era sentar na bancada de Jornal Nacional. Esse era meu sonho. Vou fazer comunicação, nananã. E aí vi que eu não ia conseguir trabalhar tão fácil, né? Eu falei, acho que eu vou para o negócio, aí fui para marketing e entrei com 6 meses de estágio na Nielsen e fui. Mas estar aqui hoje é uma forma da comunicação, né? Total. Que é uma coisa que você não pensa. Então, as coisas, às vezes, vão te caminhando. No momento que você está mais maduro, ou que você entende o que você pode fazer, o que você gosta de fazer. Porque tem hora que você faz o que você não gosta, né? Mas É verdade. Então, acho que a gente está numa fase que a gente está fazendo coisas que a gente gosta, né? E eu acho que... Bom, a gente vai falar da trajetória sua, mas o que você faz hoje é eu vejo muita realização em você, né? Você faz feliz, a gente faz até de graça, se quiser, não vamos falar isso. Mas a gente faz verdade. Porque realmente é algo que... Não, e é tão interessante você pensar que é isso, né? Se me perguntasse o que você vai ser quando crescer, nunca eu teria respondido nada nem perto do que eu faço hoje. Mas a composição do que eu faço hoje não poderia ser mais íntegra com o que eu acredito, com o que eu queria, com a alegria do que eu posso oferecer. Então, é muito interessante. E eu acho que isso é uma coisa para quem nos escuta, em termos de, assim, aquela ansiedade quando é jovem. Se eu fizer essa faculdade, isso vai me definir, ou qual é o primeiro emprego. Nada vai te definir, né? É uma jornada, né? É uma grande jornada, cheia de capítulos. Né? Você sabe que eu tenho muita vontade de ajudar essas pessoas. Quando eu estava na Nielsen, várias pessoas pediam, você não quer conversar com meu filho? Porque eu queria muito que ele fizesse marketing ou que ele fizesse economia. Eu queria que você E a pessoa, tipo, você olha a cabeça da pessoa, ela não sabe para onde ir. Total. E a gente se vê muito, porque a gente passou por isso, todo mundo passou por isso, de alguma forma. E é difícil, por mais que a gente fale, olha, é assim mesmo, é difícil, mas depois você vai se achar... Muito na hora, né? São tantas perguntas, são tantas dúvidas. Eu acho que tem uma questão que é a expectativa do coletivo, né? O que se espera da gente. A escolha profissional do primeiro curso, né? A primeira faculdade, ela responde a tanta coisa, né? A nossa expectativa, a dos nossos pais, aos sonhos não realizados dos outros, aos colegas, ao meio que você transita. Então, assim, ele está a serviço de tanta coisa que é difícil você estar liberto para fazer essa escolha, né? E o mundo... diferente do jeito que tá, porque antes, se você decidisse prestar um concurso, você ia seguir isso a sua vida inteira, né? Se você vai trabalhar no banco, você vai trabalhar na banca a vida inteira. Bom, eu meio que fui assim, que eu trabalhei 18 anos na Nielsen, né? Então, você acha que... E hoje em dia, você fala, tá tudo bem, você quer mudar, não deu certo... As duas coisas estão tudo bem, né? Tá tudo bem, exato. Não, as duas coisas estão tudo bem. O que eu estou dizendo só é que parecia que antes, uma vez que você definisse, tinha que ir. É um point of no return, né? Você entrava num túnel, né? Exato. E hoje em dia fala, não, o que você está fazendo, fim de fazer hoje, agora, vamos lá. Se não der, você muda. Quando eu saí da Nielsen, você falou de ser veterinário, eu também quis ser veterinária mais nova. Mas quando eu saí da Nielsen, eu falei, acho que eu vou mudar para trabalhar com decoração, arquitetura, eu vou mudar para isso, porque eu queria... Você quer fazer, né? Respirar outro ar. Aí eu liguei para uma amiga minha, falei, vou te ajudar, porque e é isso, tipo, deixa eu me libertar, deixa eu entender o que eu quero, né? Então, eu acho que para essas pessoas que estão nessa fase, devia ser mais leve, né? Mas é difícil, porque tem o lance da maturidade, tem o lance da pressão, né? É um momento de expectativa. Mas aí você cursou e aí você entrou, você foi fazer estágio no eu gosto de contar essa Açúcar. história que eu entrei pelo Pão de Açúcar pela porta dos fundos. A gente tem que contar, né, os percalços. A história é assim. O Abílio Diniz e meu pai são próximos, né? Meu pai é ortopedista, Abílio Diniz esportista. O primeiro livro da Abílio tem a dedicatória ao meu pai, então a relação é bem próxima. E eles estavam próximos e eu contei, em algum momento que eu não sabia precisar qual, para o Abílio e para o meu pai, que eu tinha muita vontade de fazer um estágio de RH. E a Abílio disse, olha que sorte, tem um. E eu acreditei. E não tinha nenhum, e para quem habitou o Pão de Açúcar muitos anos atrás, o RH era no subsolo,
Então, o Abílio Diniz desce ao subsolo, sai do Olimpo e desce ao subsolo, e vai lá e avisa, ó, arranja uma mesa aí que tem uma mocinha aí que vai chegar para fazer o estágio. E aqui vos fala, chega lá com um target no teste escrito a filha do amigo do Abílio Diniz. E aí foi muito ruim, muito. A experiência foi terrível. Eu fiquei 1 ano colocando o currículo em ordem alfabética. Porque as pessoas não me queriam lá. Aí eu te pergunto, Bruna, você já pediu para contratar um Augusto na sua vida? Não, ninguém usa currículo em ordem alfabética, você percebe? É verdade. Então era uma disfunção, eu ficava pondo em ordem alfabética, para quê? Para nada, porque ninguém contrata por nome, né? Mas eu falava, tudo bem, eles querem me vencer, eu vou continuar, porque eu queria muito ter uma chance ali, mas não tinha também, de novo. Sabia que eu era um pato fora daquele lugar, sabia que não estava sendo muito bem aceita ali, mas falava, vamos ver até onde nós vamos chegar, vou tentar fazer o meu melhor. Até que uma pessoa, que eu gosto muito dele até hoje, e ele sabe disso, assim, ele está passando lá, o Carlos Henrique César, que era de comunicação interna, vê um ser humano no subsolo, pondo currículos em ordem alfabética, fala, o que faz você aqui, querida? Eu estou aqui perdida. Falei, não, eu recebo os currículos, e na época, para quem está ouvindo que é bem jovem e não sabe, vinha em papel, vinham 300 por dia, e a gente punha 300 currículos, carimbava a data do dia que tinha chegado e punha em ordem alfabética. Era de lojas A também? loja, todas as lojas, eu recolhia uma lote e vinha para mim, e eu punha em ordem alfabética. E aí, eu falo, tô pondo o currículo em ordem alfabética, ele fala, mas por que em ordem alfabética? Eu falo, também não sei. Mas quem sou eu, né, para querer? E aí eu tinha sistematizado um processo de os first in, first out, de coisa, entre os currículos, os mais velhos eu mandava incinerar, separava, aí eu criei uma paixão, currículos engraçados, que tinham currículos bizarros. É mesmo? Me porque conta, tinha você assim, lembra não, algum? tinha um que era um mapa do mundo, e aí ia aproximando a foto, e aí era uma foto do cara assim, e falava, me encontrou. Ó, gente, vamos contratar essa pessoa, né? Tinha foto de noiva, casando, falando, se eu casei, gostaria de trabalhar aqui. Então, ela de noiva, na frente do Pão de Açúcar, mandava o currículo dela. Falei, gente, vamos categorizar, né? Eu acho que isso é o que vale do processo todo de trabalho. E aí, ele me chama e fala, olha, eu tô precisando de uma estagiária, se você tá sobrando aqui, vem me ajudar. E me leva para ser estagiária de comunicação interna. E aí muda muito. Aí você subiu um andar? Subi um andar, comecei a existir. As pessoas, nossa, onde ela morava? Né? Ela morava no subsolo. Tinha uma coisa meio Sasquatch, sabe? O pé grande, que foi visto, mas ninguém sabe exatamente. E aí eu volto ali pro mundo dos vivos e começo a fazer o estágio e rapidamente começo a aparecer como uma pessoa interessante ali pro meio e migro de comunicação interna para desenvolvimento de liderança, onde eu fico pro resto da vida, assim, né? De vários desdobramentos, mas entro para a área de desenvolvimento humano como primeiro projeto para desenhar olha que loucura, era um projeto que era tentar desenhar um padrão de liderança para o Grupo Pão de Açúcar num ambiente onde tinha um tipo de líder, que era o Abílio Diniz, o único e todo poderoso, e que, by the way, eu tinha acesso próximo e de ver ele de um outro jeito, não tão assustador, não tão temeroso. Eu olhava ele como um ser humano, não tinha medo dele, tinha proximidade para ele. E aí me convidam para se aproxima dele ali, nos ajuda a chegar perto para desenhar um modelo de liderança do Pão de Açúcar. Que foi, enfim, assim, a primeira grande experiência profissional, ainda muito novinha, mas tentando fazer um desenho de desenvolvimento de liderança. Você falando, eu lembro, eu tive poucas oportunidades, boas, mas poucas oportunidades de estar com ele em apresentações da Nielsen, e era assim, era um show à parte, assim, né? Ele falava pouco, mas um gênio, assim. É impressionante. Eu gostaria de ter tido mais oportunidade. Às vezes a gente se encontrava na plenária, que tinha plenária 7 horas. Mas assim, mas a plenária era mais aberta. Era um show também, né? Tinha Exato, um show à parte exato. ali, né? Mas das poucas vezes que eu tive, foi assim, eu aprendi muito. O Pão de Açúcar, acho que foi uma escola, realmente. Foi o primeiro cliente que eu atendi na Nielsen, sem entender muito. Eu tinha, sei lá, 19 anos. Não tinha noção do que, né, de que tinha na minha mão, assim, né? Eu fiquei 5 anos, claro, depois eu amadureci, mas foi uma escola, assim. Eu tenho muita serenidade, já disse em várias vezes em entrevista, eu sou um produto do Pão de Açúcar e sou um produto do Abílio Diniz, porque ele me chamava, tem várias falas dele na minha vida que reverberam até hoje. Uma que ele dizia, Flávia, estuda com quem escreveu o livro.
Ele falava, investe, estuda com quem é o melhor. Quem é o melhor? A frase do Abílio era, quem é o melhor neste assunto no mundo? E eu adotei isso para mim. Durante 20 anos, os últimos 20 anos, eu fiz formações com o melhor do assunto e gastava meu dinheiro. Era o bônus, o que eu ia fazer? Não tinha férias. As férias era ir para algum lugar estudar quem é o melhor daquele assunto. E peguei gosto por isso, por estudar quem era, escutar quem escreveu o livro. Então, isso é um produto, assim, isso reverbera na minha vida até hoje e era uma fala dele, assim, investe nisso, vai ver quem é o melhor desse assunto. E é engraçado, porque tem vezes que eu estou em alguma atuação e falo, quem que é o melhor? E às vezes tem alguma família que eu estou atendendo e falo, não precisa ser o melhor, pode ser uma... É engraçado, né? Eu falo, não, mas eu venho de uma coisa que eles dizem, quem é o melhor disso? Outra característica que eu acho que era dele, assim, que eu já disse isso para ele, inclusive, é essa coisa de acordar e acordar cedo, fazer a coisa render, fazer o dia produzir. Então, assim, eu sou uma pessoa que quer o dia produtivo, ele tinha essa característica muito grande, e eu tinha também esse aprendizado com ele que eu trouxe para minha vida. Meu dia começa cedo, eu faço as coisas acontecer. Tem uma amiga minha que trabalhou no Pão de Açúcar que dizia, eu detesto aquela frase, uns acordam cedo, porque ele falava isso, né? Uns sonham com sucesso, eu acordo cedo e faço acontecer. Ela fala, odeio acordar cedo. Mas é uma frase dele. Então, eu tenho muito da minha carreira, é fruto de 15 anos de Pão de Açúcar, dos tropeços, das situações difíceis que eu vivi. Não foi longe, eu tive assédio sexual, assédio moral, todo tipo de... Vivi tudo. Foi um MBA de gente fazer trabalhar 15 anos no Pão de Açúcar. Mas também, eu acho que deu uma condição de aprender a lidar com pouco recurso, a diversidade, autonomia, que era uma coisa assustadora. A gente tinha uma autonomia que eu acho que depois eu não encontrei na carreira. Entendi. A autonomia que eu tinha naquela cadeira, né? Que legal. E falar sobre liderança, né, lá atrás já era algo inovador. Se você pensar para o varejo alimentar, né, já era algo que o Pão de Açúcar sempre foi, como fala, o líder, né? Sempre foi, as pessoas sempre acompanhavam, tudo que ele traz, ele sempre foi a novidade por muito tempo, né? Eu acho que tinha uma vontade de ter um processo de desenvolvimento bem feito de líderes, né? Continuar tendo bons líderes. O que era um desafio, eu acho que sempre foi, e para varejo é um desafio à parte, né? Porque eu acho que eu falo, um bom açougueiro não será um bom gerente de loja, então, assim, não necessariamente. Então, assim, as áreas técnicas são fundamentais e tem um papel fundamental, mas o cara que faz a gestão da loja, às vezes, não tem um know-how. Qual é o caminho que se forma um gestor de supermercado, né? Até hoje, continuo, né, em alguns conselhos, ainda vejo esse desafio, assim, como é que se faz? Porque é robusto o trabalho do varejo, né? É uma loucura, né? É uma vida, né? Acorda de manhã, vai dormir. Tudo acontece no supermercado, assim. É um microcosmo, é uma microcomunidade que reflete a nossa sociedade. Acho que nenhum negócio... Eu trabalhei em banco, em indústria e em varejo. Nada reflete a sociedade como reflete um varejo, né? Mas estou falando para a pessoa que mais entende disso, mas não, de comportamento, de reverberar o pensamento. E quanto essas questões humanas impactam, né? Eu estou num projeto agora e escutando um pouco os clientes, os consumidores falando e fala assim, a caixa não olha na minha cara, né? E se for pensar, cara, você tem lá 20 caixas, né? Na época do Extra, quantos checkouts a gente tinha? E se aquela pessoa não está bem, não acordou bem, trata o cliente mal, assim, tudo para trás... A experiência inteira se perde, né? É impressionante como é no micro. E eu lembro como foi uau quando o Pão de Açúcar lançou... que você ia no caixa e ela perguntava, você encontrou tudo? Nossa, foi a revolução. Eu trabalhei nisso. Jura? Eu achei incrível. Era o padrão de atendimento. Chamava o açúcar do nosso pão, que eu acho a coisa mais... que legal. Era muito legal. Porque a gente tinha... Eu acho que foi esse é um dos projetos, acho, mais bonitos que eu já participei na vida, porque era um teatro. Você veja. Teatro, veja de novo. A gente rodou o Brasil inteiro e era uma peça engraçadíssima, onde tinha um check-out, eram 2 check-outs, e os atores faziam cenas bizarras de desatendimento ao cliente. Tá. E a gente parava a cena do teatro,
pegava os funcionários que estavam lá e falava assim, tá certo isso? Pode fazer isso? E aí os funcionários, não pode. Tinha tudo, assim, brincadeiras com a história de empacotar misturando as coisas, destratar na frente do caixa, mandar sair da... Olha, era tudo... E a gente ilustrava de uma forma irônica e debochada todas as situações factíveis que aconteciam no supermercado e ia dizendo qual que é, então, o padrão que a gente gostaria que fosse feito diferente. E a cada sessão desse teatro, que rodou o Brasil inteiro, a gente criar um novo ícone de atendimento, porque ia se construindo a partir do conhecimento coletivo. Então, eu lembro uma frase que ficou para mim muito, uma moça levantou e disse assim, qualquer pessoa da sede pode vir e cumprimentar o cliente, mas cumprimentar a Dona Maria só eu posso. Porque ela conhece a Dona Maria, ela sabe quem é aquela pessoa. Então, assim, emergia o conhecimento da loja, assim, enfim. E foi uma virada de chave, porque começou-se a criar um padrão de atendimento e com muita intensidade e muita verdade. Todo mundo acreditava muito daquilo que estava sendo construído por todo mundo, né? Não, incrível, incrível. Precisa resgatar esse treinamento. Pois é, se perdeu, não? No geral, assim, no geral, porque impressionante. tá um desafio de atendimento. Você fala de chamar pelo nome, né? Quando você vai pro açougue, que a pessoa vai cortar a carne do jeito que você gosta, né? Agora você tem lá todas as bandejinhas, nem vê mais o açougueiro. Nem tem, não conversa, padeiro, né? Essas coisas. E para quem tem ainda esse cuidado, esse olhar, é muito importante. Faz muita diferença. O que eu falo é, vocês vendem arroz e feijão, todos? Todo mundo, Né? O que vai fazer eu entrar na sua loja? E as pessoas vão fazer cada vez mais a diferença, né? Exatamente. Eu acho interessante eu não sabia do treinamento, mas eu vivi na prática porque eu atendia e eu lembro da gente, vamos lá no caixa ver e as pessoas testar, né, essa história. Eu lembro dessa história de viajar ao Brasil e ouvir os atendimentos e como que eu e você acreditamos muito nisso, né? Mas assim, o quanto que o consumidor e a experiência do atendimento é uma arte, né? Do começo ao fim, da hora que eu parei o carro até a hora que eu ponho o saquinho de volta no carro para ir embora. Tudo vai compondo a minha vivência, a minha experiência. E tudo é ponto de atrito, que pode ser maravilhoso, como pode ser desgastante, pode estragar. E todo mundo tem uma história de atendimento a cliente, né? Você fala assim, ou uma história bonita ou uma história complicada. Você está num jantar e alguma coisa, você fala assim, não acredito que me aconteceu, a mesa vai te contar. E aí vai te contar daquela marca. Na loja tal, me aconteceu isso, me fizeram aquilo. Então, todo mundo carrega essa experiência de atendimento, né? E é engraçado que você falando, porque assim... não é diferente assim, você não sabe o que está acontecendo. Cara, você vai no supermercado, você faz compra, você vai na loja, você atende, você sabe do que a gente está falando. Não é uma coisa distante que você não... Então, você vive isso. Então, você gostaria de ser bem atendido, né? Porque você vai no caixa, ela tá, e você vai embora que horas, hein? Nem olha pra sua cara. Tipo, já posso fechar o caixa? Você fala, moça, eu queria só... tô aqui ainda, né? Então, não é distante da nossa realidade, né? Eu brinco, a Nilson tinha um treinamento que eu tinha que contar para meus pais o que eu fazia. Se meus pais entendessem, eu estava pronta para poder falar. Massa, gente. E na prática é o dia a dia, né? É o que a gente faz no dia a dia. Porque ir no supermercado, fazer compra, você olha lá o ponto extra, você não sabe o que chama um ponto extra, mas você sabe que ali tem alguma coisa. Você sabe que tem alguma coisa. Então, é interessante isso e é um desafio para o varejo cuidar desse olhar humano, porque tem uma questão salarial. Total. Né, porque você contrata pessoas que não é um salário, né, uau. Tem um volume, enfim, não vou discutir aqui questões se está certo ou não, mas estou dizendo que são pessoas que não têm um salário, então tem, portanto, uma educação, um desenvolvimento profissional mas que sabe atender. Né? Quando eu falo do CRM, por exemplo, eu falo, a primeira coisa é implementa para os funcionários, para eles comprarem, para eles entenderem, para eles vivenciarem. Se eles comprarem... É isso. Eles do humano, não adianta. É do humano, né? Não é uma coisa encaixada, você aperta o botão e muda, né? Não existe. Que legal, não sabia, que legal. Pão de Açúcar é inovador, eu sou apaixonada, assim, eu não sei pra você quando olha agora, né? Tenho pena de você ver olha desmontado. e fala, puxa, eu vivi tantas coisas legais, eu lembro que saía o ranking, falava primeiro de novo, né? Então tinha umas vitórias, assim, pra quem atendia. E hoje você olha, você entra numa loja, você fala, puxa... Perdeu a alma, né? Eu tenho uma sensação... Eu sou conselheira do Zona Sul do supermercado
E falo que a família Leta tem a alma ali dentro, assim, de atendimento e tudo mais. E às vezes eu tenho essa sensação no Pão de Açúcar, esse exercício todo de profissionalização e de mudança de comando e da entrada da gestão do casino, da tirada, tudo isso foi machucando a alma desse business que acabou virando um lugar que se compra arroz e feijão. Assim, eu não acho que a experiência de compra se sustentou ao longo do tempo. E a gente olha, eu olho assim, sempre, e eu continuo comprando Pão de Açúcar lá da minha casa, mas sempre falo, puxa vida, sabe? Que coisa, como você consegue subir aos céus e descer também, né? Como você consegue perder a mão se você não estiver atento a isso, né? E uma coisa que eu sempre resgato, porque eu acho que está faltando isso, e eu tento para os meus clientes, ou para o mercado, quando eu vou fazer palestra, falar, é sobre a clareza nos posicionamentos que existiam, né? Você sabia claramente o que era o extra, qual que era a proposta de valor entregue. Total. O barateiro, que depois virou Compre Bem, também muito claro, assim, em termos de sortimento, porque hoje compra tudo para todo mundo. Não, você tem que ter marcas lá que o Pão de Açúcar jamais vai ter. Então, era muito claro isso, né? E acho que isso fazia muita diferença. E hoje está tudo meio... Tudo é verdade, total. Né? Então, para mim, eu respirava, isso fazia muito sentido. E é um exemplo de que dá, que funciona, Total. não é uma coisa, né? Então, muito legal. O retorno disso era visível, né? E acho que muito do Abílio dessa... É gostoso falar e a gente encontra as pessoas do Pão de Açúcar aí pelo mercado, né? Verdade. É uma delícia, todo mundo lembra. Mas aí você ficou 15 anos, 15 é isso? anos. 15 anos. Aí eu tenho uma história ótima, que eu tenho uma passagem de 6 meses pelo ABN, que eu só fui para conhecer o Fábio Barbosa. Eu recebi uma proposta de ir para o ABN para me tornar business partner do varejo do ABN. Tá. Só que eu tinha um desenho de carreira como business partner do Pão de Açúcar, que era tudo menos... Era tudo, literalmente. Então, fazia todas as aquisições, estava envolvida nas reuniões estratégicas. O Pão de Açúcar você fazia de tudo. E aí eu entro para uma cadeira no ABN, extremamente restrita, onde existiam as LPOs, que antes eram as figuras de RH, tinham saído 9 LPOs e colocaram uma business partner, que era eu. E com um papel extremamente burocrático, operacional, muito ligado a um RH mais de processo. Então, eu fico 6 meses, extremamente infeliz de estar naquela cadeira. E o Cássio Casseb é chamado para ser presidente do Pão de Açúcar e me manda uma mensagem dizendo, olha, me disseram que você está fazendo falta aqui, se você quiser voltar, a gente gostaria que você voltasse. Então, todo mundo achava no Pão de Açúcar que eu fui meio de propósito, assim, que era uma coisa, eu dei uma passada lá e voltar. Entendi. Então, a minha passagem do Pão de Açúcar, dá 15 anos, ele tem 10 anos, 6 meses, mais 5 anos. Então, dá 15 anos. Entendi. E aí, depois eu tive a minha primeira filha, e minha filha nasce com um refluxo que chama-se... Ela tinha alergia a leite e refluxo nível 3, que é um refluxo que a criança pode morrer, que tem uma queimadura interna. Não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém que viva nem perto disso, porque o leite queima internamente o trato digestivo e a criança começa a ter uma queimadura da boca ao ânus inteira. E o refluxo traz esse leite de volta e ele queima sobre o queimado. Então, a criança sente uma dor que eu lembro de chegar e dizer assim para a pediatra, Clarice, que te amo até hoje, dizer, ceda ela, pelo amor de Deus, assim, tira essa dor dessa criança. É muito difícil. E aí eu decido que não dava para ser mãe naquele ambiente, com tudo isso que a gente está dizendo, trabalhando que nem uma alucinada, entrando sem hora para terminar, sem hora para acabar, e recebo uma proposta da Johnson, que era o lugar mais impossível de imaginar, de tão maravilhoso de ser mãe de um bebê dentro da Johnson. E a Johnson realmente era um lugar para ser mãe. Do jeito de te receber, cheirava bebê, o bebê podia estar lá. Era uma propaganda de TV, a Johnson. Só bebês lindos e tal. E aí eu saio do Pão de Açúcar e vou começar a minha maternidade na Johnson & Johnson, que era perto da minha casa e que tinha esse lugar do acolhimento da maternidade, que foi um presente na minha vida, porque eu vivi a minha maternidade num lugar que se discutia maternidade. Perfeito. Então, as dores todas, as angústias, as incertezas eram dentro de um ambiente onde isso era extremamente acolhido, permitido, bacana. Deus. O que é maravilhoso. Por outro lado, tem uma característica da Johnson, que era uma multinacional americana, que no primeiro dia de janeiro eu já sabia o que ia acontecer até o último dia de dezembro. O processo era absolutamente bem desenhado, pensado.
E eu vindo de uma experiência super de autonomia, querendo mudar tudo, querendo mexer em tudo, eu brincava com o pessoal da Johnson que o que eu queria dar, eles não queriam receber, e o que eles queriam que eu desse, eu não tinha para dar. Isso era uma troca um pouco complicada. Mas fui. Eu acho que foi uma história boa, bem escrita, de 5 anos na Johnson. Mas que eu acho que foi para mim, um processo muito dolorido de sair de um lugar onde eu era altíssima performance no Pão de Açúcar, sempre na melhor avaliação, os melhores projetos e tudo, e entregando muito, não assim, fazendo acontecer. E aí eu entro na Johnson e começo a ser mais uma e de lidar com um lugar onde o que eu tinha de bacana não era tão bacana. É uma experiência boa também de ter vivido. Porque eu vou para um lugar onde... E ser de varejo era meio demérito. Tinha um julgamento meio assim, essa daí veio do varejo, né? Como se fosse assim, essa aí não deu certo, veio do varejo. Então, é muito interessante. Acho que assim, hoje, de novo, olhando para trás, me compôs, me ensinou planejamento, densidade, me preparar para as apresentações, os media reviews, os processos todos. Só que foi um processo desgastante de mudar, de água para o vinho, de indústria, de varejo para indústria, de empresa de dono para multinacional. Não existe o Johnson Johnson, né? O senhor Johnson Johnson não tem para conversar com ele. Eu tinha 12 chefes matriciais, de repente. Então, eu saio de uma pessoa que eu sentava na mesa do Abílio Diniz e vou parar numa coisa que eu não sabia para quem dizer que alguma coisa não estava dando certo. E quando um não concordava com o outro, você falava, eu sigo e eu falava, quem? com quem que eu converso, assim... Foi muito. E eu peguei, é engraçado, eu tenho uma experiência consistente de sucessão. Peguei a experiência da sucessão do Abílio, aí eu entro e tenho a sucessão da Susan Rivetti na Johnson, que vai para Duda Kertz, que é as duas geniosas, maravilhosas, uma melhor que a outra, geniais e geniosas, e que vão fazer esse processo sucessório, e eu como o RH dessa turma aí, fazer assim, dos braços de RH. Então, vivo uma história interessante, aprendo muita coisa, mas eu tinha uma sensação assim, este não é o lugar que eu quero seguir por muito tempo na minha vida. Não uso o que eu tenho de melhor. E aí eu já vou emendar na minha próxima etapa, porque aí acontece uma coisa maluca, que aquela entrada na porta dos fundos no Pão de Açúcar, que foi entrar com uma vaga inventada para mim, me qualifica para receber uma proposta para ser head do Family Office da Itaúsa, porque a Fátima Zorzato, que era a headhunter que estava fazendo a vaga, me liga e diz, eu não sei quem é você, mas só me indicam você e dizem que você tem jeito para lidar com família empresária. Olha só. Porque você lidava muito bem com a figura do Abílio Diniz no Pão de Açúcar. Você tinha um jogo de cintura de lidar com isso. Mesmo não sendo, não tinha um papel de family office, não tinha nada a ver com isso. Então, eu quero saber quem que é você. E eu falo, puxa, não vai dar, eu tô grávida. Então, assim, eu tô na Johnson, tô grávida do meu segundo filho, acho que não vai dar. Ela desliga, me liga de tarde e fala, eles querem mesmo assim. Aí eu falo, acho que vale a pena dar uma conversada com esse povo. Não sabia nem o que era, mas vamos conversar. E aí recebo a proposta de me tornar head de um family office, uma coisa que eu nunca tinha visto da vida, não sabia nem o que era. Implementar um blueprint da McKinsey de family office para a família Setúbal e Vilela, dos donos do Itaú, dos controladores do Itaú, de pegar um planejamento, uma ideia de governança e fazer ela se tornar um dos mais relevantes family offices do mundo. Então, assim, foi muito legal. Né? Mas foi muito legal, assim, porque eu acho que pegou, de novo, falando de carreira, de história de vida, pegou tudo que eu sabia fazer ao mesmo tempo. Então, tinha o jeito traquejo de lidar, de tirar coisas do zero, que vinha do Pão de Açúcar. Exato. Tinha a habilidade de lidar com família empresária. Tinha esse jeito de saber que a família tem seu jeito, tem seu meandro, o ritmo da família não é o ritmo do negócio. Não, a gente não está falando de Itaú aqui, está falando de Setúbal e Vilela. Então, não pode se perder numa coisa e na outra. Mas tinha um cacuete de saber como era um negócio, então também entender qual era a conversa do negócio. Pegou, acho que assim, foi na hora certa, o conhecimento certo que eles precisavam e que eu podia agregar. Então, foram 10 anos muito legais, assim, de pegar e de pôr de pé critérios de governança, regras de boas práticas, entender sucessão por dentro, entender gerações, viajar o mundo e conhecer famílias empresárias. Eu tive a sorte, a gente teve uma das viagens que a gente fez, a gente conheceu as 10 famílias empresárias de maior tempo de gestão como empresa familiar no mundo. Então, as mais ricas,
e fomos visitando e conhecendo como como é que se mantém uma gestão familiar de uma empresa por anos e anos, famílias centenárias. E assim, eu acho que teve uma soma de que o que eles, aí naquele momento, o que eles precisavam eu podia oferecer e o que eu queria de espaço e autonomia eles tinham disposição para dar. Foi uma tríade na minha vida, porque fui eu, Paula Setúbal, que eu admiro demais, demais, que é uma menina, filha do Roberto Setúbal. Agora uma menina é uma mulher, ela vai adorar que chamar de menina, mas ela falava, era uma professora do Santa Cruz num corpinho de executiva, um gênio guardado ali. E o Alfredo Setúbal, todo mundo conhece o Roberto e sabe muito o Roberto, porque não tem acesso ao Alfredo. Entendi. Alfredo, ele é o malvado favorito. Entendi. Ele é uma pessoa que olha através de você, parece que ele nem sabe que você existe, mas tem um coração gigante, é um gênio de negócio, um gênio de negócio. E que se dedicou naquele momento, durante esses 10 anos, a implementar a governança. Então, eu chego com um gênio do meu lado, que era o Alfredo, a Paula, com uma figura aprendiz, querendo ocupar, querendo montar aquela governança para acontecer. E sento ali para fazer aquela coisa, vamos pôr isso do 0 a 100. O Ramo Vilela, num papel de desenho de outro, tem 2 desenhos completamente diferentes de vida, de história, de composição, então os Vilelas foram alternando, mas tinha um núcleo Setúbal muito forte ao lado, fazendo as coisas acontecerem. E acho que foram 10 anos assim, com começo, meio e fim, com a decisão de entregar o melhor, fazer aquilo acontecer. Assim, um bom capítulo da vida. E te ouvindo, claro que você está resumindo aí, mas muito do que a gente conversa sobre síndrome do impostora e muito sobre aquela questão de que eu não sirvo, eu não sei ainda, não é para mim, né, que é muito característica não sei se de mulheres, não sei se a gente pode resumir nisso, mas a gente sempre nunca está preparada. Você entra no Pão de Açúcar e, de repente, você se vê aí liderando ou participando de desenvolver líderes que não era algo que tinha. Depois você vai para a indústria, né? Que é outro segmento, e você vai, porque o varejo é dinâmico, é hoje, e a indústria é aquele planejamento, e você vai e aceita, e de repente você vai desenvolver mesmo a questão do family office, que não tinha uma cartilha, não tinha uma coisa para seguir, e então... Eu vejo muito disso que você passa, né? Quantas mulheres você já passou por você? 5 mil. Quando você fala de síndrome do impostor, é um pouco disso de eu não sei tudo, mas eu... Mas vamos, né? Vamos. Você sabe que eu vou fazer esse gancho do que eu faço hoje para te dizer sobre isso, né? Eu acho que chegou um momento que eu comecei a olhar para trás, depois de 10 anos depois de olhar a história e ver, puxa, teve um capítulo muito bonito no Pão de Açúcar, um capítulo muito bacana na Johnson, um capítulo muito assim retocável na Itaúsa, mas custou muita coisa, custou uma arritmia cardíaca que eu tenho até hoje, custou um herpes zoster no nervo trigêmeo, custou muita coisa. Eu Gente, ela quase assim, morreu, ela tá falando assim. Eu quase morri 2 vezes. Deus tentou 2 vezes avisar, é aquela piada. Que ela assim, tá romantizando, mas ela quase morreu. Eu tive 2 vezes, Starway to Heaven, eu estava bem perto ali de conversar com São Pedro. E aí o que eu olhar, o grande pensamento foi assim, dá para fazer isso, a gente dá para ser mais gentil com a gente. Dá para fazer isso como... Uma mulher pode chegar em cadeiras de liderança sem pagar com a saúde dela em alguns momentos. Ela pode chegar se legitimando mais. A gente não precisa pedir licença para ser quem se é. E aí isso começa a emergir e que faz com que eu chegue no momento que eu estou hoje de ter tomado a decisão de empreender e trabalhar com mulheres e focar no feminino. Eu acho assim, eu olho para essa história e falo, puxa, foi bem legal, parabéns, né? Joinha ouro para você. Mas, assim, será que não dá para as próximas que vierem passarem por uns caminhos um pouco menos críticos e menos difíceis para fazer caminhos possíveis? Quantas vezes e quantas angústias que eu tive pela incerteza da cadeira que eu estava ocupando, pela insegurança dessa cadeira, por achar que era muito para mim, por escutar a crítica e tomar como verdade, né? Por sofrer assédios morais, porque você nesse caminho sofre, né, de todos
os assédios morais, enfim, sexuais. No meu caso, eu tive assédios sexuais durante a carreira. Quer dizer, tudo isso foi ficando ali, num lugar que eu paro e falo, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu acho que eu não quero, tenho certeza que eu não quero que nenhuma mulher precise passar para levar com ela seus resquícios físicos por ter tido que lutar com essa incerteza de ser mulher dentro de um ambiente de construção de carreira, ser mulher que quer ter sucesso, ter mulher que quer construir um caminho, né? Sim. E é interessante isso que você está falando, porque a gente vê, e eu sou um caso e você também, de fruto de que eu me desidrataram, assim, né? Eu falei, eu não quero... fui desidratada e ser empreendedora foi uma fuga. E isso é tão ruim, porque se a gente olha hoje, né, a gente pode aportar tanto, o corporativo pode aprender tanto, e a gente deveria ser diferente, né? Qual é a... Porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão tendo burnout, e que horas que isso vai... Eu acho que tem uma coisa que eu questiono muito, a gente estava até conversando antes, assim, o quanto que você, primeiro, intencionalmente imagina que pode prejudicar alguém, ou imagina que a coisa que eu mais falo, quem te autorizou a desrespeitar o outro? Quem desceu à terra, olhou para você e disse, querida, fica à vontade, pode desrespeitar, pode maltratar o próximo. Quem te disse que você pode fazer isso? E eu acho que em algum momento, dentro das organizações, dentro das cadeiras que se ocupa, você vai se autorizando vai se auto-atribuindo uma importância, uma responsabilidade que te dá o direito fantasioso de fazer coisa com os outros que você não tem o menor direito de fazer. Então, assim, os massacres que a gente vê, essa falta de empatia, humanidade, de você ver alguém... Eu lembro de histórias, assim... Eu conto isso na Jornada do Feminino, de uma chefe que eu tive, que olha para mim e fala, nem filho você consegue ter, porque eu perdi uma gravidez. E ela me diz isso, assim, o produto final de eu perder a gravidez é, nossa, nem filho você consegue ter. Quem te autorizou a machucar o outro dessa forma, né? Então, eu acho que o grande ponto que eu penso sobre o momento, sobre essa construção é assim, se a gente não parar... Eu acho que a pandemia já foi um convite bem grande para nós, né? A humanidade está te pedindo para ser humano, né? A humanidade está te pedindo para você voltar e voltar para a base, escutar o outro, sentar, voltar para o começo da nossa conversa, sentar em volta de uma mesa como família e escutar o outro e ouvir o que ele tem para dizer e sentir o que ele sente. Que horas que você se perde disso, né? E por que a gente se autoriza a se perder disso? E por que a gente precisa sair do ambiente corporativo para poder viver isso? Por que eu tenho que escolher empreender porque dentro eu não consigo? Que doença é essa, né? E que é uma doença que a minha fantasia é assim, que a partir do momento, é meio que aquele filme da Matrix, né? Que as crianças não vão saber, mas tem 2 cápsulazinhas que eles tomam. Procura no YouTube. Dá uma olhadinha na cena que tem o Neo. Ele vai comer os dois comprimidinhos. E a partir do momento que eu falo que ele decide ver a realidade, você não consegue desver. Eu tenho a fantasia de que um dia a gente vai ver a realidade e falar, gente, olha o que a gente estava fazendo, que louco. Vamos voltar a ser humano, vamos parar com essa palhaçada. Então, assim, enxergar que eu não posso desqualificar o outro, que eu não posso diminuir o outro, que eu não posso desidratar o outro, porque não muda nada na minha vida. Não é assim que eu chego a lugar nenhum. Tirando do outro não me dá. Eu falo, cuidar de uma dor não te traz felicidade. Isso é uma coisa assim. Se eu ter uma dor no braço, eu tirar a dor no braço, isso não vai me fazer feliz. Uma coisa não é interligada à outra. Perfeito. Da mesma forma, tirar a alegria do outro não me trará felicidade. São vasos que não se comunicam. Vai buscar a sua. Não isso, tirando do outro. Isso. Né? Assim, é sobre isso. É sobre isso. É isso. Não, e eu só para complementar, eu acho que eu me encontrei no que eu estou, mas não foi uma escolha, assim, foi uma fuga mesmo. E que eu olho para as pessoas que estão ainda nesse mundo corporativo. A gente vive no mundo corporativo de uma certa forma, a gente tem regras diferentes né?
eu não sinto que elas estão felizes, que elas estão plenas, elas estão trabalhando e aí tem que correr atrás, e aí, sei lá, para poder pagar para um acionista que você nem sabe a cara Nem qual sabe é. quem é, exatamente. Né? E aí, quando acaba isso, ou são demitidas, né? Elas ficam perdidas, assim. Aí é o momento que a gente vai acolher e fala... Parece que você morre, né? Acho que deve ser a mesma sensação quando você morre, deve ter alguém te acolhendo te lá. Você fala, tá né? tudo bem, vai ser legal, talvez melhor. Não é? Porque as pessoas ficam assim, falam, mas e agora? Porque, eu acho muito injusto, e por isso que eu faço questão de não dizer cargo, crachá, empresa, porque isso te traz um ego que cai assim, né? Que quebra facilmente, é verdade, né? É verdade. Então, e a gente vive... Não, vou falar porque o fulano é CEO de não sei o quê, é diretor. Que é legal, que bom que a pessoa chega lá, mas ele não se resume a isso, né? Gente, tivemos uma pausa aqui, acho que vale a pena falar. Telzinho está entre nós, obrigada É tão incrível, assim, acho que isso vale dizer, né? Que a gente está aqui e a Bruna parou e foi amamentar o seu bebê e voltar para cá. E é disso, eu acho que isso é disso que a gente tem que entender mais, né? A gente estava falando sobre como a gente não está humano dentro das organizações e como uma empresa não permite alguma coisa nesse sentido faz com que você tenha decisão de sair de um lugar. Porque quem vai cercear uma mãe de amamentar um filho? É um negócio assim... É de uma loucura, né? O que a gente vive, essa é a verdade. E traz muito aquela reflexão sobre aquilo que a gente falou de todo mundo vive isso. Todo mundo é filho de alguém, né? Não que todo mundo tenha filhos, pode ser que algumas pessoas não, mas assim, 90%, né? Que hoje está diferente esse percentual, talvez as pessoas estejam tendo menos filhos. Mas é uma loucura de que, será que a gente vai entender só se a gente passar por isso, só se a gente tiver filho, né? Essa empatia, como que a gente faz para ter sobre alguém que saiu e foi empreender, como eu posso dar a mão para essa pessoa, quando essa pessoa não está bem no trabalho, porque às vezes a gente se resume, você tem uma carreira super brilhante e de repente no momento você não está bom, parece que aquilo te resume. Impressionante. Né? Então, acho que a gente precisa desse mundo com essas pessoas mais humanas mesmo, né? Eu acho que está faltando isso. E isso diz muito sobre o seu trabalho, né, Flá? Eu acho que... Eu tenho uma crença muito grande. Tenho duas coisas que eu acredito profundamente. Uma, que nós somos dedos da mesma mão. Somos todos interligados. O que eu te dou, eu recebo. E isso eu vejo a vida inteira em tudo. Então, assim, quando você entende que nós somos todos parte da árvore, a água, nós, estamos todos interligados, eu começo a entender que eu não tenho que... A hora que eu tiro de você, eu também estou tirando de mim. Pode ser no curto prazo, pode não acontecer, no médio vai acontecer. Assim, essa percepção de que somos um grande ser habitando esse universo juntos, acho que é um bom ponto a se pensar. E a outra que eu sempre falo é que nós não viemos ao mundo a passeio, né? Nós viemos ao mundo a serviço. A gente veio dotado de dons e tem que usar esses dons para deixar o mundo melhor do que encontramos, né? Cada um tem os seus e são diferentes e, graças a Deus, tem uma diversidade inacreditável de material humano na Terra. Mas para usar para alguma coisa, né? E eu acho que a minha decisão... quando eu decido sair do mundo corporativo, eu decido sair dessa cadeira super de poder, que era a head do Family Office, para empreender, era muito nesse pensamento de, puxa, será que a gente está percebendo a beleza que temos na mão? Será que as pessoas sabem do universo que habita dentro delas, né? Assim, quanto que eu olhava pelo meu ponto de vista, assim, o quanto que eu estava louca, né? Vou contar rapidamente, mas um dos meus episódios, eu tive um burnout, que não é nada romântico, né? Bem ruim, e eu estou numa reunião de conselho e uma pessoa muito importante está gritando comigo, muito, e eu estou ouvindo essa pessoa gritar e começo a sentir todos os descritos itens de uma parada cardíaca. Então, eu começo a sentir o coração queimar, o braço formigar, a cara repuxar, começo a escutar com um pouco de dificuldade. E olha a loucura. A loucura está em eu pensar na hora, nossa, que vergonha, eu estou tendo uma parada cardíaca. Como é que eu vou dizer nesta mesa de conselho que eu quis tanto estar, que eu não dou conta o suficiente para estar tendo uma parada cardíaca porque ele está brigando comigo? E eu não digo que estou tendo uma parada cardíaca. E continuo na reunião. E saio da reunião direto para o HCOR. E quando eu chego no HCOR, eles dizem, você teve uma isquemia do miocárdio. Que loucura é essa?
que loucura é essa, que aquilo estava relativizado, que a importância de estar naquela cadeira era maior do que na minha vida, dos meus filhos. Né, do que Por quê? Porque a gente se perde da gente nesses contextos. Se perde. Eu acho relativizar a importância das coisas na vida, né? Assim, qual era a importância daquilo versus a minha vida inteira que tinha pela frente? Mas não, naquela hora eu falava assim, gente, que vergonha, que vergonha. Agora eu vou parar a reunião para dizer que eu estou tendo uma parada cardíaca. Que coisa feia, estou tendo uma parada cardíaca, não consigo segurar uma reunião. Uma loucura, né? Uma loucura. E aí eu paro e falo, cara, será que sou só eu que estou me perdendo nisso? Ou será que as pessoas estão se perdendo nisso? Será que eu posso trabalhar nesse sentido? As pessoas poderem ser mais autênticas, reconhecer suas dores, se sentir mais inteiras dentro das cadeiras e tal. E aí toma a decisão de empreender e trabalhar puramente com o desenvolvimento humano, que sempre esteve na minha vida. Mas era como um recreio, olha que interessante. Era assim, trabalho, o recreio era a sessão de coach. Que eu falo, né, Bruna, eu sou coach da época que isso não era vergonhoso, né? Você podia dizer na mesa e todo mundo achava normal, não fazer ai, tadinha, sinto muito. Ou aquela olhar familiar do tipo, que minha filha é coach um pouquinho, sabe? Não era meme, né? Era uma coisa legal, era do futuro, inclusive, né? As pessoas, nossa, serei coach um dia. Não, hoje, né? Mas eu sou dessa época, né? Nizam, que é o meu... Mas brincadeira à parte, depois você conta. Mas teve esse boom e agora sumiram, né? Eles continuam. Eles continuam? Eu recebo meme todos os dias. As pessoas adoram me mandar. Entendi. Tem coach de tudo. Eu acho que o grande ponto, né? Eu ia dizer que Nizam brinca para eu escolher outro nome, né? Porque coach não tá bom, mas eu acho que o que aconteceu foi uma emergência de desenvolvimento das pessoas precisarem. E o próprio órgão que regulava o coaching no mundo, o ICC, começa a certificar coaching em sexta, sábado e domingo. Você podia fazer um curso e no domingo você estava certificado. E aí você autoriza uma quantidade hercúlea de pessoas despreparadas a orientar outras pessoas a tomarem decisões na sua vida. É um perigo, né? Uma super responsabilidade, imagina. Um perigo. Mas, enfim. Então, assim, eu brinco, eu sou dessa época, já era coaching. Era assim, a parte do coaching era a parte mais gostosa do meu dia. Trabalhava que nem uma alucinada. Puxa, hoje, agora eu vou atender. Você faz isso? Eu sempre fiz coach, tá sempre. Desde o Pão de Açúcar. Eu me formei em psicologia que a gente chama de sistêmica, tem vários nomes e tal, breve, que era uma psicologia que você entrava e fazia 10 sessões. Isso era um processo psicoterapêutico de começo, meio e fim, e que aplicado à carreira parecia muito bom. Então, eu me formei nisso, achava gostoso fazer isso, e isso era um recreio. Aí tem uma hora que eu falo, cara, por que o recreio não pode ser o core e talvez algumas coisas mais desafiadoras não sejam, né? Por que eu não inverto essa história? E aí, enfim, resolvo empreender e montar um negócio próprio no dia 1º de abril de 2020, eu e a pandemia de mão dada. Não estava no business plan, que iam fazer um lockdown no mundo inteiro. E aí eu lanço o meu programa literalmente no dia 1º de abril. Eu ainda brinca, é dia da mentira, né? Então, foi para dar uma brincadeira com isso. Mas dá certo, isso que é uma loucura, né? Porque lanço num momento emergência. Mas nesse momento, né? só pra gente... Só queria fazer uma observação sobre... Se a gente não para quando a gente está tendo uma parada cardíaca, imagina dizer que eu tenho um jantar com alguém que é o aniversário ou a apresentação do meu filho. Ou a apresentação do meu filho. Assim, é uma loucura. É uma loucura. Se eu não legitimo nem o coração parar, que é o... Não, foi tão engraçado, eu tenho que contar. Porque eu fui no médico depois disso, sento na frente do médico, o doutor Edson Romano, te amo, porque tem uma paciência do cão. E eu pergunto para ele, o que pode acontecer? Eu acho que ele pensa, morrer, querida. Só que tem, né? Quando o coração não funciona, morre. Aí ele fala, talvez você desmaie se você continuar fazendo isso. E eu tomo o eufemismo dele como verdade e falo, mas desmaiar tudo bem. Acho que ele pensava, gente, ela não entendeu. Vou deixar a história. E aí, depois que eu me trato, ele me liga um dia e diz assim, olha, queria te dar uma boa notícia, você não está mais com risco de morte súbita. E aí eu penso, mas eu tava? Você não me disse com essas palavras. Aí eu falei, mas você não falou isso. Ele falou, mas eu deixei bem claro. Eu falei, não, você falou desmaiar. E pra mim, desmaiar e morrer são coisas muito diferentes. Então é isso, assim, como é que você chega nesse lugar de achar que algo que está acontecendo naquela mesa é mais legítimo que a sua própria vida, né? E aí, como é que você vai trazer, então, questões menos, talvez, nobres e relevantes, como
a festa tinha a apresentação da filha na escola, chegar mais cedo porque tem alguma coisa, ou ir no dentista, Ou só porque você tem que ou só porque você está no horário, cansada, né? ou também tem uma coisa chamada horário, né? Que tem horário que se acaba e que as pessoas têm direito de ir embora para casa. E aí esse olhar, porque hoje você, como você falou, você tem coach com homem, você, né, não sei se falar a palavra tratar não é a palavra, mas você atende homens. Uhum. Mas você trouxe uma jornada e você trouxe um olhar pro feminino muito grande, né? Muito pelo que você viveu, do que você aprendeu. Como que surge esse olhar? Eu acho que tem um momento muito interessante que eu fui fazer um programa na Itália do Richard Barrett, que eu amo, que é uma grande figura de desenvolvimento humano. Melhor. Eu amo, loucamente. Segundo o Abílio, nas teorias, fui estudar foi com o melhor. E ele convida 12 pessoas para ir para a casa dele, na Itália, em 2018, para apresentar a psicologia evolutiva, que era uma linha de psicologia que ele queria propor ao mundo. E eu sou uma das 12 que é convidada. E eu vou para esse curso daquele momento louca que eu estava antes. Mas conta o e-mail, conta sobre o e-mail. Maravilhoso. Eu recebo um e-mail dele, Richard Barrett, escrito assim: gostaria de convidar você, Dear Flávia, gostaria de convidar você para minha casa na Itália, Love Richard. E eu achei que era um spam / mailing para todo mundo. E aí eu respondo: Dear Richard, ai, que maravilha, que na sua casa leva o doce ao salgado. E dá para levar uma amiga ou é para ir sozinha? Aí ele responde: Dear Flávia, não precisa trazer comida, na Itália tem o suficiente. E se você é casada com uma mulher e quer trazê-la, pode trazer, mas não é um convite. Quase que ele fala: convidado não convida, querida. Love Richard. Aí nessa vez eu falo: acho que ele não mesmo. Não é mais o SDR. Não é, né? Não tô no meio chimp, talvez seja ele mesmo. E aí eu respondo desculpa e descubro que realmente era um convite. E aí nesse evento, nesse lugar de estar lá conversando, eu vou para esse evento, ainda na loucura da mesma pessoa que tem uma parada cardíaca e não para a reunião, eu vou para esse evento com uma caneta para você, deixa eu anotar o que eu vou ensinar para os outros, porque eu tô ótima, tô muito bem, sou dona de mim mesma. E aí eu sento e no primeiro exercício, segundo exercício que ele propõe, eu já estou deslacerada, completamente desmontada, assim, desnuda das minhas questões, e vejo ao meu lado, eu queria muito que ela soubesse o quanto que eu conto dela para todo mundo, mas está sentada a Laura do meu lado, e ela é uma mulher que tem 2 filhos autistas e que é especialista em autismo para Stanford. E ela olha que loucura, ela primeiro é especialista e depois isso acontece e ela acaba tendo 2. Não é que ela primeiro tem filhos e depois ela se dedica a isso. Então, tem é o olhar empático sobre... Que legal. Impressionante. E aí ela se acarinha assim durante o exercício e fala: I feel so comfortable in my skin, né? Eu me sinto tão bem na minha pele. E eu olho bem para ela e penso: eu não. Zero comfortable in my skin. E isso me faz uma coisa assim e falo: cara, eu estou numa das cadeiras que eu nem imaginava que chegaria, com tanto poder, com um salário bacana, com uma cadeira bacana, e não estou bem comigo. E como é que pode não estar bem com você numa cadeira que você sonhou em estar? Por que a tua escolha profissional está te fazendo esse mal? Eu preciso pensar sobre isso, só que eu percebo que isso é uma questão do feminino naquela sala. As mulheres não estão apropriadas das suas cadeiras. Eram 6-6 ou não tinha... Eram 6-6. E as mulheres tinham uma questão com a carreira, os homens tinham outras questões. As mulheres tinham uma questão sobre ser a mulher e a carreira, a mulher e a carreira. E eu paro e falo: puxa, acho que tem uma coisa aqui para se pensar. E volto e continuo nesse lugar de começar a perguntar para outras amigas como se sentem. E uma fala recorrente de pai, tive tanta sorte, nem acredito que eu cheguei aqui. E eu começo a falar: bom, tem uma questão aqui que a gente ainda não se apropriou. E aí recebo um prêmio de liderança em Nova York. Esse prêmio, eu também, super impostora, acho que foi sorteio, na sequência do sorteio do Barrett. E falar: se eu vou para Nova York receber o prêmio, se tiver outra coisa legal acontecendo em Nova York. E aí eu vou procurar o que está acontecendo em Nova York e descubro que a Michelle Obama e a Oprah estariam juntas conversando para um programa de mulheres. E falo: acho que está bem legal isso, acho que vale a pena.
dou um rim para pagar esse passeio, levo minha filha, que na época tem 10 anos, falo, vai ter a chance de ouvir essas duas mulheres de perto. E a Oprah entra no palco, olha para as 15 mil mulheres negras que tinham lá. Nós éramos entre as 10 brancas, eram 15 mil mulheres negras. Eu, minha filha e mais 8 mulheres brancas que queriam estar lá também. E fala, nunca foi tão oportuno ser mulher no mundo. E a hora que ela fala isso, eu falo, cara, é isso, é isso. Tem um lugar para nós que a gente não tá pegando, está dado e a gente não está escrevendo. E eu, nesse dia, volto para casa, minha filha sempre gosta de contar essa história, eu compro nacho, guacamole e falo, assiste o Oscar aí, que era dia de Oscar, que eu vou escrever um programa de desenvolvimento. Pego as folhas do hotel e escrevo o programa inteiro, Jornada do Feminino, com as folhinhas daquelas de mesa de cabeceira de hotel. Começo a escrever, puta, vai ser assim, com esse desenho, e assim, com essa vivência, com esse exercício, e escrevo a Jornada do Feminino, volto com aquilo na mão, chego na Itaúsa e falo, eu me demito, eu vou fazer outra coisa da minha vida. E fica tranquilo, não é outra família, não é outra coisa, é outra coisa que eu quero fazer da vida. E é engraçado, que o primeiro roadshow que eu faço, a hora que eu saio e conto que vou trabalhar com feminino, as pessoas faziam a mesma cara do coach. Ai, tadinha. Além de coach, quer trabalhar com mulher, ai, que judiação, né? Ela realmente não entendeu nada. E aí eu saio para empreender, para cuidar do desenvolvimento feminino, focar. Atendo tenho homens executivos bacanas até hoje, gosto de atender o one-to-one, mas o poder do grupo para mim é do feminino. É ali que eu quero estar, assim, né? Na hora que tem que construir. Toda vez que eu posto jornada, vem algum homem dizer a jornada do masculino, quando teremos. Falam? Falam muito. Eu sempre digo, um dia, quem sabe. Mas eu falo, ainda tem muito para fazer. O homem ele tem muito recurso à disposição dele para que eu tenha que tirar um tempo disso versus o tempo que eu tenho para dedicar para mulheres. E tem um braço, Bruna, que eu falo pouco, mas eu tenho um braço social, que eu faço também jornadas para mulheres de periferia, para mulheres pretas, eu faço em off, mas faço e acredito muito também nisso. Então, assim, eu acho que meu tempo, hoje em dia, se eu puder, eu dedico 70% para mulheres, 20% para famílias empresárias e 10% para coaches individuais. Isso quer dizer que esse é meu tempo hoje, ele é assim. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar o quanto você se sente satisfeita, quanto você acha que você atingiu ou o quanto falta, quanto que a Flávia quer atingir ainda, qual que eu quero muito mais, assim. Cada vez que eu vejo uma notícia de feminicídio, eu tenho vontade sério, pega em mim de uma forma a violência contra a mulher, porque eu tenho uma sensação que é um processo que quanto mais conscientes estamos, menos aceitamos a violência. Quanto menos aceitamos a violência, mais essas mulheres morrem. E a gente está muito longe disso acontecer. Esse ano, de novo, vai ser um recorde de feminicídio no país. Recorde atrás de recorde. Então, assim, a gente está muito longe de dormir tranquilo. Eu tenho filha, tenho esse sentimento em relação a isso. Quer dizer, assim, vejo muitos desafios pela frente ainda. Então, eu sou feliz com o que eu escolhi fazer, mas ainda muito, muito com a sensação de que tem muito a ser feito, com muito caminho ainda para percorrer, muita vontade de percorrer esse caminho e com uma certeza de, assim, se eu puder dedicar meu tempo a isso daqui para todo sempre, eu vou dedicar, porque eu acho que eu achei o lugar, achei algo pelo que eu acredito que faz sentido dedicar meu tempo, sabe? É bem importante isso que você está falando. Eu tenho alguns recortes que eu estou fazendo para também falar sobre essa questão de feminicídio. E estava mostrando para o André, que a gente conversa bastante sobre. Porque, assim, fulano matou ciclana por conta de briga de pensão. Ou, assim, tem umas As razões coisas, pelas quais umas são... loucuras, assim. E aí eu falo para o André assim, cara, a gente tem 3 filhos no mundo. E a gente fala dessa evolução da humanidade, mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, esse mundo está de ponta cabeça. Ponta cabeça. Né? Porque você olha essa questão de guerra, você olha essa questão de feminicídio, porque você olha e fala, cara, o cara acha que ele é dono dela, assim, numa loucura. É uma loucura. Então é um mundo que eu acho que a gente precisa de pessoas como você para ajudar. Acho que quando você traz isso à luz, provoca muitas pessoas de que precisa mudar algumas coisas. O parâmetro do que é o mundo corporativo, de como você vive,
né, até o feminicídio que a gente está falando aqui, que são coisas extremamente diferentes, mas que a gente está falando do ser humano. Muito do ser humano. E eu acho, eu tenho uma sensação, tem um cara que eu gosto muito, que eu admiro também, que chama Dico Tostes, e ele fala que ele é um caçador de tendências de movimentos. E ele fala uma coisa que, assim, o mundo, para assentar, ele vai para os extremos. Então, ele fala sobre produto, não é a praia dele, é tudo, mas, por exemplo, eu lembro que ele dizia assim, quando começou a ter os fones de ouvido minúsculos, de wireless, ele falava, você pode ter certeza que vai voltar aqueles fonezões gigantes. Entendi. Porque ele diz assim, o mundo tem esta característica de trabalhar nas polaridades. Então, ele fala, ao mesmo tempo que a gente vai para o microcelular, a gente vai para um negócio enorme. No mesmo tempo que a gente vai para jaquetas puffet gigantes, a gente vai para o nude. Assim, a gente vai para esses extremos. E ele fala, e o mundo vai achando o seu assentamento entre esses extremos. Eu tenho uma sensação que a gente está vivendo esses extremos, do tipo, a gente está falando de uma liberdade absoluta do corpo, das regras, meu corpo, minhas regras, e ao mesmo tempo eu mato por essa liberdade. Eu estou falando de uma humanidade conectada 100% do tempo e estou pondo uma guerra no meio desse caminho. Quer dizer, como é que é isso? Como é que tem guerra ainda, né? Como é que é isso? Como é que alguém acorda e fala, agora eu vou matar as pessoas de outro país por alguma razão? Exato. Sendo que eu estou conectado e posso passar um telefone e falar com outro cara em segundos. Então, por que eu estou decidindo não falar e matar, né? Então, por que a gente vive ainda essa... Né? Eu acho que a gente vai viver essas polaridades, mas para mim, uma coisa que eu acredito e vejo eu acho que a gente vem numa amplitude de consciência. Cada dia mais, cada dia mais. Cada dia mais a gente entende um pouquinho mais. A gente não pode desver o que já viu. O racismo está lá instaurado, mas a gente olha e fala, não, isso não pode mais, não pode mais isso. Isso não, o machismo não pode mais. Ai, está muito chato. Que pena, está muito chato mesmo. Não pode mais, né? Bom, você estava falando desses extremos do mundo. E eu acho que queria te agradecer, primeiro parabenizar, porque eu acho que a gente abrir mão desses salários, desses cargos, e olhar e entender que o nosso propósito é ajudar o outro, é muito genuíno e não é todo mundo que tem essa coragem. Então, é realmente incrível o trabalho que você faz. Então, e também acho que fica um convite aqui para que você possa olhar de fato para a jornada do masculino. Sim. Porque eu acho que, e não é uma defesa, eu acho que é só uma abertura de consciência dos homens, que talvez eles nem saibam aquilo, né? Quando você foi pro Richard, você falou, não, eu vou lá para aprender para os outros? Para os outros. Eu acho que tem um pouco dessa necessidade dos homens de entender que tem coisas que eles falam, que eles fazem, as mulheres também, mas de que eles também precisam dessa ajuda. Eu acredito muito nisso, nessa questão de que, quando a gente falou lá atrás do racismo, do machismo, né, fazia sem saber, né? Não estou dizendo que não tem culpados, mas que acho que essa abertura de consciência também é importante nos homens. E eu sempre falo isso, assim, os homens que estão aqui não são os que criaram o machismo, eles foram criados dentro desse contexto. Então, eu sempre falo, eu não tenho uma abordagem nós contra eles nunca, porque eu acho que a gente tem uma coisa que nós todos somos frutos de uma educação e de uma estruturação que está sendo revista. Na hora que a mulher se reposiciona, o homem também se reposiciona. E aí ele também acha um outro lugar para ele. Então, a gente está num processo de transformação. O que eu vejo é como se a gente estivesse, assim, emergencialmente cuidando de uma dor, que é uma dor dessa mulher que não está legitimada em ser quem se é. Assim, não está autorizada, em muitos dos lugares, a ser quem ela é. Isso. E o homem não precisa dessa autorização para existir, que a mulher, às vezes, precisa. Mas, sem dúvida nenhuma, esse ano, né? Eu estou achando que acabou o ano. Esse ano, todos os dias da mulher que eu fiz palestra, e fiz vários, foi com homens e mulheres na sala. Foi bem interessante. E foi muito legal. Assim, foi bem acolhido, um debate saudável. Então, acho que isso também é uma questão. Acho que é importante isso que você está falando, de reforçar de que esses programas ou essa jornada do feminino não é contra os homens. É para como eu ajudo as mulheres a se descobrirem, a se entenderem, a se empoderar, independente. Não é competição, né? Não é nós e eles, e não é contra eles. Eu sempre faço uma pergunta para quem vem aqui sobre se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém, falar, para você ouvir.
Quem que você escolheria? Essa é uma ótima pergunta. Tem várias que eu gostaria. Mas eu acho que eu tenho eu falo assim, eu tenho algumas figuras chaves assim que eu admiro demais, que eu leio muito e que eu teria muita vontade de ouvir assim. Eu gostaria muito de entender e ouvir o Mahatma Gandhi, assim, que ele é uma figura controversa. Assim, eu já estudei muito sobre ele e ele tem coisas incríveis e coisas terríveis. Uhum. E ele fala sobre essa não violência, sobre essa escolha, esse pensamento sobre você escolher todo dia um caminho. Eu acho que se eu tivesse 10 minutos para ouvir um pouco por onde ele percorreu nessa reflexão, acho que eu ia gostar muito de ouvir. Que legal, que legal. É isso. É bom a gente ouvir, cada vez que cada um passa por aqui, são pessoas diferentes e são pessoas que inspiram, que a gente quer ter, né? É bem legal ouvir essa sua opinião sobre. Eu queria agradecer. Ai, obrigada, que bom, delícia. Primeiro pelo seu cuidado de entender com o Theo. E eu acho que eu escolhi a pessoa certa para estar aqui. Segundo, que eu estou super feliz, porque, como eu disse no começo, eu te admiro muito como mulher, como profissional, como mãe. Então, fechar o Cada Caso um Case tem um símbolo especial desse ano. E eu queria agradecer pelas mulheres que passaram com você, porque pela jornada que eu fiz, a gente sente quanto as pessoas saem diferente, como a gente sai melhor, que né? Bom, E então, obrigada, parabéns pelo seu trabalho, obrigada pelo seu cuidado, a sua agenda, sei que é super corrida de estar aqui. E espero que você tenha curtido a nossa eu adorei. conversa. E queria dizer que eu sou super sua fã. Acho você um talento. Acho que a serenidade com que você fala parece assim, gostoso de ouvir, sabe? Suas opiniões sobre as coisas. Que bom. E eu tenho muita lembrança engraçada, porque eu não... Assim, você entrou na jornada quietinha, né? Nem disse que você era você, de que conhecia alguém e tal. E eu lembro que terminou a primeira sessão da jornada e eu falei, quem é essa mulher? Foi essa sensação no final da primeiro encontro. Gente, quem que é essa mulher? De onde ela saiu? E eu acho que é uma das coisas mais legais do processo todo, assim, é a chance de estar perto de um outro jeito, de mulheres também que vão me nutrindo e me fazendo achar que faz sentido fazer tudo isso. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, foi ótimo. Gente, eu queria agradecer toda a jornada, foram 12 episódios onde eu aprendi muito. Fico feliz de ser agente aí de contar a história de pessoas tão incríveis aqui e especialmente entender dessa jornada, dessa trajetória, né? Porque cada um tem sua história e não é fácil, né? Então, acho que é importante. Eu queria muito agradecer a todo mundo que veio até aqui, meus convidados, as pessoas que assistiram. Dizer que eu estou fechando muito feliz. É um momento importante para mim, especial por causa da maternidade, da terceira. Mas que eu saio aqui feliz do último episódio, contente, e me aguardem que em 2024 estamos aí. Obrigada e até a próxima, Flá. Obrigada pelo Gratidão. convite.